Olá, e o podcast da Alesp de hoje vai falar de um assunto palpitante. Vamos falar de carros elétricos, mas principalmente da questão da reciclagem das baterias desses carros. Estamos recebendo aqui um grande especialista em nossos estúdios, o pesquisador Hamilton Botelho Júnior, que é pesquisador do Larex Poly, da Escola Politécnica da USP, que é o Laboratório de Reciclagem, de Tratamento de Resíduos e também de Extração. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Começo perguntando, é mito que o carro híbrido e elétrico é verde sustentável? Por quê? Depende muito, isso é uma excelente pergunta e depende muito de como é a matriz elétrica daquela região. Então, por exemplo, o veículo elétrico vai ser carregado com energia elétrica. No caso do Brasil, 80% da matriz elétrica energética brasileira vem de hidrelétrica. Então, é uma matriz limpa. Então, o veículo elétrico, o veículo híbrido, ele pode ser sim considerado um veículo limpo. Porém, quando a gente vai para outros países da Europa ou até mesmo da China, na Ásia, que tem uma matriz energética mais à base de carvão, que emite muito carbono, então o veículo elétrico não faz muito sentido nesse ponto, diminuindo as emissões de carbono. Então, naquela região, você tem uma discussão do que é mais sustentável, se realmente é o veículo elétrico, porque sua matriz energética vai poluir, é muito poluente, ou o próprio veículo a combustão. No cenário brasileiro, a gente pode considerar sim que é um veículo mais limpo. É verde sustentável. É verde sustentável. Agora, ele reduz a emissão de gás carbônico? Explica isso pra gente. No ponto de vista amplo da questão, sim. Porque o que acontece? Um dos principais problemas dos veículos elétricos são as baterias, a fabricação dessas baterias. Então você tem produção de lítio, níquel, cobalto, você precisa desses materiais que vêm da mineração. Que é a grande contrapartida, né? Exatamente, mas quando a gente compara com as emissões de carbono dos veículos a combustão, a gasolina, o próprio etanol, a diesel, e a gente faz esse balanço, então o que a gente chama de análise de ciclo de vida, toda a vida da bateria, desde a fabricação até o descarte, e aí depois a gente pode entrar no assunto da reciclagem, a bateria, o veículo elétrico, no caso de uma matriz energética limpa, ela é menos poluente do que o veículo a combustão. Hoje, nós temos aproximadamente 100 mil carros elétricos ou híbridos no Brasil. Temos, inclusive, uma indústria que se mudou para cá, que abriu uma nova planta, que, inclusive, utiliza a planta da antiga Ford, em Camaçari, na Bahia, que é a BYD. Qual que é a previsão? Como é que você vê o mercado de carro elétrico e de carro híbrido? No caso do Brasil, a tendência é só aumentar. Então a gente tem várias empresas de várias partes do mundo entrando no mercado brasileiro e a tendência é cada vez aumentar. Então a gente tem Toyota, citando alguns nomes, tem a Toyota atuando bastante com veículos híbridos, a BYD da China. A Honda, talvez? A Honda, tem vários outros veículos e empresas entrando no mercado brasileiro, principalmente pensando nos grandes centros. Porque no caso de uma grande metrópole como São Paulo, é interessante você ter um veículo elétrico. Porque você anda poucos quilômetros, chega em casa, recarrega, ou vai em alguns pontos para recarregar o seu veículo. Então isso é bem interessante. Porém, você tem que ter outras alternativas também. Então, pensando em veículos elétricos, empresas montadoras, a tendência é só aumentar. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, morei lá um tempo, morei na Califórnia e lá tem várias empresas, além da Tesla, atuando. Então, a tendência é crescer cada vez mais. E lá você alugou um Tesla e ficou dirigindo. Fiquei dirigindo. Que é um carro elétrico. Exatamente. Falei com minha esposa, a gente tem que ter essa oportunidade de ser turista, pelo menos estava trabalhando lá, mas vamos ser turista. Isso foi muito interessante. Então eu vi os desafios, onde recarregar esse carro, se a minha residência suporta o recarregamento dos veículos, se precisa ter alguma adaptação, se eu vou num shopping eu posso deixar ele carregando. Quanto tempo? Isso são os pontos mais críticos. Então o recarregamento tradicional do veículo elétrico de 20% a 80% pode demorar até 2 horas. Recarregamento normal. O ultra rápido demora meia hora, 40 minutos. Só que você diminui o tempo de vida útil da sua bateria. Por isso que muita gente ainda prefere o veículo a combustão, porque você vai no posto em menos de 5 minutos e encher o tanque. E tá garantido. Entendeu? E tem muitos postos de gasolina, postos de combustível em grandes metrópoles, em grandes centros, e isso está muito bem estruturado. Então a gente tem que investir muito na infraestrutura para recarregamento desses veículos. Agora, quando você fala nessa questão do recarregamento das baterias dos carros elétricos,
eu moro numa casa. Eu posso simplesmente puxar um fio? Não, não pode. Você tem que fazer uma adaptação, tem que fazer um trabalho com o engenheiro eletricista para adaptar a sua residência. Um dos grandes desafios hoje são prédios muito antigos. Os condomínios. Os condomínios de 30, 40 anos. Antes de eu me mudar para Califórnia, eu morei num prédio aqui em Pinheiros de 30 anos, mais de 30 anos, e eu via, era nítido que ia ter um investimento muito grande para poder adaptar a infraestrutura para receber os veículos elétricos. E esse investimento é cotizado entre os moradores. Exatamente. Só que aí quais são os benefícios? Quais são os malefícios a curto e médio prazo? Eu vejo, não defendendo a categoria, porque eu não represento ninguém, mas defendendo essa parte, eu vejo como muito mais benefício, mais uma tendência. Então, não só benefício para a população no geral, mas como uma tendência. Ao meio ambiente. Ao meio ambiente, principalmente. Então, é um investimento que vai ser preciso, vai ser necessário de ser feito, e os prédios mais novos já têm uma infraestrutura melhor. Quando a gente fala de prédios de 30, 40 anos atrás, eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro químico, mas, como engenheiro, a gente entende um pouco do assunto. São prédios que precisam de uma adaptação, de um investimento para atender às necessidades de hoje, dos prédios de hoje, sem pensar no veículo elétrico. Então, por isso que os condomínios mais modernos, eles já estão pensando no sistema para recarregar os veículos elétricos. E essa regulamentação que o Corpo de Bombeiros quer implantar aqui em São Paulo, inclusive um porta-voz dos bombeiros esteve conosco dias antes de estar publicando, e acho que agora está em consulta pública, onde eles falam, veem um risco muito grande na questão do carregamento dos carros elétricos e dizem que não pode ficar um carro ao lado do outro, como acontece em qualquer estacionamento, mas sim com uma distância de 5 metros. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma análise muito criteriosa de segurança, um pouco até em excesso, um pouco muito além. Como eu falei, eu aluguei um veículo elétrico morando nos Estados Unidos, eu precisei parar em estacionamento para recarregar, e o meu veículo estava parado ao lado de outro normal, um estacionamento normal. Era um prédio, nos Estados Unidos é comum ter um prédio de estacionamento e ter um lugar separado para veículos elétricos. Mas esse lugar é separado porque eles estavam dedicados para os veículos elétricos, para eles poderem parar lá. E você recarrega do lado do outro, como um estacionamento normal. Não tem uma diferença muito grande. Então é até fácil de você confundir o que é para elétrico e o que não é para elétrico. Então eu vejo como um certo risco, porque eu entendo que o Corpo de Bombeiros, o bombeiro que vai assinar, ele não faz parte da realidade dele, não faz muito parte da nossa realidade brasileira. A gente está aprendendo, está começando a ter mais... O mundo está aprendendo, né? Um mundo perfeito. Então quando a gente fala que o mundo está aprendendo, vamos chamar essas pessoas que já passaram por esse processo, vamos conversar com elas, vamos ver como que elas adaptaram isso, quais os riscos, como que elas mitigaram qualquer impacto que pode causar em termos de risco de segurança. Então eu acho que, como a gente está aprendendo, como você bem falou, o mundo está aprendendo, a gente está tentando ser seguro demais. Então eu acho que vamos, como você bem falou, está em consulta pública, vamos chamar todos os atuantes, as pessoas que atuam na sociedade dentro desse tema para conversar. E eu sou muito adepto ao diálogo, vamos conversar e vamos dialogar, você apresenta, eu apresento minha ideia e vamos entrar num consenso. Agora, Milton, vamos falar de dados. Sim. Segundo o IBGE, a última frota estimada do Brasil de carros é de 115 milhões de carros no país. Segundo dados, nós temos aí cerca de 150 mil carros elétricos. É óbvio que não chega aí a 1%, mas que há um crescimento de ano a ano de mais de 200%. O Brasil, inclusive, deverá ter uma fábrica de baterias, segundo falam na área. É preocupante isso? Não, eu não vejo como preocupante. Eu acho que é uma tendência esse número aumentar. E eu acho que a gente precisa, do ponto de vista do meio ambiente, a gente precisa investir mais nesses veículos que têm um menor impacto ao meio ambiente. Mercado de baterias, a gente importa. A gente precisa de uma produção interna. A gente tem bens minerais que podem suprir a fabricação dessas baterias. Então eu vejo como uma tendência e também oportunidades de emprego, oportunidades de desenvolvimento tecnológico para o país. Então tudo isso eu vejo com bons olhos. A bateria de lítio tem 2 ciclos de vida. Quem deve ser o público a consumir essa bateria na segunda etapa? Então, o que é a primeira e a segunda vida? A primeira vida são os veículos... São 5 ou mais anos? Depende muito. Então a gente fala mais de 5 anos, mas provavelmente entre 8 e 10 anos. Isso depende da utilização.
Se você pegar o fabricante do seu smartphone, ele vai falar que o seu celular pode durar 4 anos, mas na verdade em 2 anos você precisa trocar. Por quê? Porque você usa muito, tô falando você, mas carrega nós... 100%. A gente carrega 100%. Mas agora a própria Samsung já indica que carrega 80%. Para Exatamente. prolongar a vida da bateria. Tecnicamente falando, do ponto de vista químico, faz total sentido você ter a sua carga de 20 a 80. A gente, no dia a dia, que carrega o tempo inteiro, a gente às vezes prioriza carregar até 100%. Eu mesmo, antes de vir para cá, eu carreguei até 100%. Então esse é o primeiro ciclo da vida. O segundo ciclo é o para armazenamento de energia, principalmente de fontes renováveis. O que isso quer dizer? Você gera energia solar. Você está gerando energia elétrica a partir de uma fonte solar, painel fotovoltaico. Só que você só gera isso durante o dia, não durante a noite. Você precisa armazenar isso em algum lugar. Então você tem uma residência com painel fotovoltaico. Está gerando energia elétrica no período em que você está fora de casa. À noite, quando você chega, não tem luz. Você precisa de energia elétrica. Da onde você vai tirar da bateria? Energia eólica, energia solar, até mesmo hidrelétrica, em períodos de estiagem. Então, hoje, quem tem a energia solar em casa, ou mesmo, já tem uma bateria de lítio? Não necessariamente, pode ter. A maioria em residência, ela está ligada à rede elétrica. Mas, do ponto de vista das baterias de veículos elétricos, são grandes empresas que produzem energia elétrica a partir de fonte eólica e solar, por exemplo. Então, eles têm centros de baterias que vão carregando com energia solar ou eólica, por exemplo, e aí, quando precisa, eles utilizam a bateria. Falamos então do primeiro uso da bateria e falam que inclusive a bateria custa muito caro, né? Cerca de 40 mil reais. Sim, é mais da metade do preço do carro, do veículo. Sério? Sério. E aí, o que você lê sobre isso? Qual que é a tendência? A pessoa trocar de carro, ter dificuldade por um preço mais baixo? Isso também eu já ouvi. Sim, da questão da queda do valor na troca do carro. Então, a queda do preço do veículo na hora de trocar acontece com o veículo a combustão. Então isso vai continuar. E a tecnologia para esses veículos vai mudar muito, porque esses carros são muito tecnológicos. Mas só que hoje eu troco um carro de 50 por de 30, preciso comprar mais barato, mas não preciso pagar os 40 mil da bateria. Então, mas aí vai estar embutido no preço do veículo. O que eu imagino que o mercado vá se adaptar é o que já acontece hoje com os veículos a combustão. Porque você troca a sua bateria do seu veículo, você entrega na loja e pega uma nova. Sim. Muito provavelmente vai seguir o mesmo modelo. Esse é o melhor cenário. É o que eu imagino. Até mesmo porque isso facilita muito posteriormente para reciclar ou aplicar isso para a segunda vida. Então é mais ou menos esse cenário que deve acontecer. Agora então vamos falar. Já usamos no carro. Ela foi recondicionada, foi para uma residência, por exemplo, para um comércio que usa energia eólica ou energia solar e fim da vida útil. Sim. Essa é a sua preocupação, essa é a sua linha de pesquisa no que diz respeito à reciclagem de baterias de carros elétricos? Exatamente. Isso é o que eu estou atuando aí fortemente desde 2020, pelo menos. Mesmo ali, um pouco antes da pandemia começar, eu já estava estudando, final de 2019, início de 2020. Então, a gente está preocupado em como reciclar, porque isso vai acontecer, isso vai ser necessário e o volume de baterias a ser reciclado vai ser muito grande. E quais os danos que vocês enxergam? Na reciclagem propriamente dita... Se não houver um sistema, uma legalização, uma regulamentação. Para responder essa pergunta, eu preciso primeiro explicar da onde vêm essas baterias. Infelizmente, as baterias não nascem em árvores, infelizmente. Então, o que são feitas essas baterias? Você tem carbono, grafite no caso, você tem lítio, níquel, cobalto, manganês, ferro, por aí vai, vários elementos, principalmente metais. Alumínio, perfeito. Eles vêm da mineração. Então, você vai ter que extrair da mineração. É um processo extrativo, não sustentável, então você precisa tirar da natureza esses materiais, fabricar a bateria e colocar ela no mercado. Para reciclar, quer dizer que você vai tirar uma bateria do mercado, quer dizer, ela vai ser descartada, e você vai precisar de uma nova. Essa nova você vai ter que tirar da natureza de novo. Se você não recicla, o impacto que você causa na natureza se torna cada vez maior. Então, quando você recicla, você está colocando de volta no ciclo produtivo, você está colocando de volta os materiais para fabricar novas baterias, por exemplo. Ah, pode ser feito isso? Pode, com certeza. O reaproveitamento do lítio, do manganês, Sim. do cobalto. Aí são células, né, que vocês falam, que precisam ser separadas. Sim, isso são as baterias.
pequenininhas, tem de vários tamanhos, mas aí as baterias para veículos elétricos, elas são divididas em 3 grandes grupos. Você tem a célula, que é a unidade da bateria, você tem o módulo, que você junta várias células, e aí você tem o pack, que é o conjunto inteiro que vai no seu veículo, geralmente, no caso de veículo elétrico, no seu assoalho. E a desmontagem para reciclagem é uma coisa, entre aspas, simples? Não, com certeza não. O que tem sido avaliado é tentar utilizar programação, automatizar para poder desmontar e separar células, ou fazer mesmo um trabalho manual. Em várias etapas, até chegar na indústria recicladora, você tirar a célula para poder reciclar. Porque a indústria recicladora que vai vender esse mineral novamente para a produtora da bateria. A empresa recicladora, no caso no Brasil hoje, que acontece até para baterias comuns, pilhas alcalinas, eles recebem esse resíduo, fazem um processamento inicial, e aí o material mais fino eles comercializam depois. E aí essas empresas, no caso do Brasil, elas são comercializadas e enviadas para a Europa, e aí eles fazem um trabalho de refino para obter produtos de alta pureza, e aí retornam e fazem novas baterias. Então é um ciclo bem amplo, né? Muito amplo. E no caso, como a gente vive num mundo muito globalizado, a tendência é continuar, assim, com várias conexões. Então o lítio hoje ele é extraído da Argentina, Bolívia, do Chile, ou da Austrália, por exemplo, que são os principais produtores. Aí são enviados para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, aí fazem a bateria, da bateria ela vem para o Brasil, aí o resíduo que é gerado faz um primeiro processamento, é comercializado para outro país, que recicla e por aí vai. Então é muito globalizado, o mundo é globalizado até mesmo nesse aspecto. E é um caminho muito longo, né? Sim, pode ser longo, mas a tendência da nossa pesquisa é fazer com que esse caminho seja curto. Então o processo que a gente desenvolveu, isso a gente fez vários trabalhos, publicou bastante, formou muitos profissionais, patenteou os nossos processos, que a gente consiga montar plantas que estejam próximas dos grandes centros. Plantas industriais até mesmo de pequeno porte. Então ao invés de eu ter uma que atenda o Brasil inteiro, o Brasil não é pequeno, vai ter um custo de transporte muito grande, eu consigo ter plantas menores, plantas químicas, empresas químicas menores, espalhadas pelo país. Você sabia que, por exemplo, para a reciclagem, o principal impacto é o transporte do resíduo até a recicladora. O impacto ambiental. Não sabia. Então a maior pegada, o que a gente chama de pegada de carbono, a gente analisa dessa forma. Você tira de um lado, mas está colocando do outro. Perfeito. Então o processo que a gente desenvolveu é exatamente para trabalhar com porte menor, num lugar mais localizado, vamos dizer assim. Então ao invés de eu ter uma só em São Paulo para atender o Brasil inteiro, ou em qualquer lugar, eu posso ter várias em São Paulo, posso ter algumas no Nordeste, e no Sul. No Sul, no Centro-Oeste, no Norte. Por que não, ao invés de ter uma no Norte, posso ter 2 ou 3 em vários estados, para atender não só veículos elétricos, mas talvez baterias de equipamentos eletrônicos. Então eu vou trabalhando de diferentes formas. Você acha que baterias de carros elétricos possam vir a ser descartadas em aterros sanitários? Com certeza, porque hoje os nossos celulares, os nossos equipamentos eletrônicos são baterias de íon de lítio, muito semelhante com as baterias de veículos elétricos. E elas vão para aterro sanitário. Então isso acontece, isso pode acontecer. A tendência, por conta do preço dessas baterias de veículos elétricos ser muito elevado, muito mais caro do que um simples smartphone, então a tendência é que isso não aconteça porque o mercado olhe como uma fonte de dinheiro. Mas pode acontecer? Eu não descarto essa possibilidade. O que acontece hoje nos países de primeiro mundo, que já trabalham com essa questão do correio elétrico e da reciclagem? É um desafio ainda. Então, nos Estados Unidos eu conversei com várias empresas que são as maiores referências hoje em reciclagem de baterias nos Estados Unidos, na América do Norte. E hoje, muitas empresas tentam trabalhar com essas recicladoras, vamos chamar assim, mas elas ainda estão se desenvolvendo. Então, do ponto de vista global, os países de primeiro mundo, eles estão um pouco mais à frente que a gente, mas não estão tão à frente assim. A diferença é que esses países de primeiro mundo já têm plantas pilotos para processar, para reciclar essas baterias, já tem uma escala um pouco maior do que a nossa. A gente está chegando na escala piloto ainda. Então o processo que a gente desenvolveu vai chegar em escala piloto provavelmente até o ano que vem, já deve rodar os primeiros testes, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, já está acontecendo isso já há alguns tempos. Inclusive uma empresa que eu conheci, uma empresa famosa, ela saiu da Califórnia e foi para o centro dos Estados Unidos, já tinha uma empresa lá instalada e se mudou para o centro dos Estados Unidos. Então já até está mudando de localidade. Mas eu acho que a gente não está tão à frente. Eu acho que o Brasil, do ponto de vista tecnológico, científico, fez muitos avanços nos últimos anos e a tendência é a gente trabalhar mais firme
principalmente com parceria com o setor privado. Isso não, sem sombra de dúvida. Conta uma coisa, como é que o Larex, e por favor tome água também, como que é o laboratório de reciclagem, de tratamento de resíduos e também extração da poli funciona onde você é pesquisador? Hoje nós temos 3 professores, são docentes da USP, e nós somos em alguns pós-doc, já não lembro mais, voltei recentemente dos Estados Unidos, então ainda estou um pouco perdido, e a gente tem muitos alunos de pós-graduação. A gente faz pesquisas com o setor, principalmente o setor privado. Então nós somos uma unidade em Embrapi, ligada ao governo federal, então a gente recebe fomento do governo federal, mas também, assim como minha bolsa de pós-doc do governo do estado de São Paulo, a FAPESP. Então, graças a Deus, a FAPESP dá um suporte sensacional pra gente, isso é maravilhoso. Então, a gente consegue fomentar a pesquisa desde a área acadêmica, em escala molecular, a escala atômica, até pensando em escala piloto. Então, a gente tem muita parceria com o setor privado, com empresa, porque a gente quer que os nossos projetos se tornem realidade o ano que vem, que é o que aconteceu com a maioria dos nossos projetos. Hoje a gente tem esse de reciclagem de bateria, tem na área de resíduos de mineração. Então isso fomenta muito a pesquisa, forma melhores profissionais para o mercado, mestres e doutores. Então no meu caso, além disso, eu tenho orientação, eu acabo patenteando os resultados que eu tenho, publico bastante, dou aula, mesmo sendo pós-doc, ainda em nível de pós-doutorado. Então isso ajuda bastante. Então a gente tem muito projeto com o setor privado, tanto com a agência de fomento, pensando em projetos mais acadêmicos, estudo base, até projetos que no ano que vem já é uma escala piloto. Lá na Europa, comenta-se que acho que nós estamos em 2024, acho que até 2035 a maioria será de carros elétricos, não poderá mais ter carro a combustão. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. A legislação da Europa ela é bem forte, é um exemplo até que a gente poderia seguir, trazendo um pouco para a nossa realidade, e eles estão obrigando, alguns países a partir de 2030 2035 vão proibir a comercialização de veículos a combustão. Em alguns centros... A comercialização, não a circulação. Então, é isso que eu complementar. Em alguns centros históricos, a circulação já está sendo proibida, porque você polui, e aí quando chove tem chuva ácida e degrada os monumentos históricos. Então isso acaba tendo um resultado muito grande. Hoje tem a circulação de pessoas, nesses pontos específicos, mas já estão começando a permitir veículos elétricos porque sabem que são menos poluentes. Você tem carro elétrico aqui no Brasil? Aqui não. Como eu falei, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, então eu tô sem carro total. Mas nos Estados Unidos eu aluguei carro elétrico e eu achei maravilhoso, é muito legal. E aí você alugou um Tesla, né? Você falou, daquele que dirige sozinho? Sim, exatamente. Infelizmente eu descobri que tinha que ter um plano a mais para poder dirigir sozinho, mas eu via muita gente estacionando sozinho o carro, é muito legal. Nossa, dá até frio na barriga. Sim. Exatamente. No Brasil, existe responsabilidade solidária do fabricante ou importador de veículo elétrico? E se há uma logística reversa obrigatória? Então, a gente está aprendendo, a gente está adaptando as nossas políticas públicas para essa realidade. A tendência é que sim, porque a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais social, no sentido assim, as empresas estão cada vez mais sociais. Então a tendência é que tenha um impacto social positivo que as empresas promovem. Eu espero que isso aconteça e eu espero que também os nossos legisladores também ajudem isso. Isso Você é muito está importante. Na casa do povo. Exato. Aqui é a maior assembleia, maior parlamento estadual da América Latina. De que forma os nossos deputados podem contribuir para essa questão da circulação de carros elétricos e principalmente na sua área, que é a questão da reciclagem, para evitar danos ao meio ambiente, já que se não reciclar de forma correta, o que pode acontecer? Então, o que primeiro, respondendo em duas partes, né? O que pode ser feito, eu acho que a gente começou. Chamar os profissionais da área que atuam para vir conversar aqui. A gente está aberto. Às vezes a gente até fala que nós, na área acadêmica, somos um pouco carente. Então você chama, a gente quer falar. Então você deixar aqui, a gente fala por horas e horas, traz slide, PowerPoint, apresenta, chama os alunos para vir junto. Então a gente quer participar. A gente quer contribuir. Pra gente é muito importante trazer esse resultado e ver acontecer. Quer compartilhar. Exatamente. Então a gente é uma maneira difícil de ser pobre também, porque a gente tá trabalhando muito e não tem tanta recompensa financeira. Mas a gente quer participar, a gente quer ver o resultado lá na frente. A sua segunda pergunta eu esqueci. Foi em relação à questão de como nós ou quais são os riscos de quando uma bateria é descartada em um aterro sanitário? Os riscos para o meio ambiente. Então, eu acho que, em termos dos riscos, esses metais... Primeiro, a bateria, ela
pode explodir se ela não for manejada de maneira adequada. Então é muito parecido com um veículo a combustão. Se você deixar o seu carro num aterro sanitário cheio de gasolina, pode ocorrer uma explosão, uma bateria também, que está cheia de combustível. Em segundo ponto, você está perdendo... Mas e a bateria, como que ela pode explodir? Porque ela vai se degradando com o tempo. Então você tem energia elétrica, porque ela está carregada, e você tem alguns solventes orgânicos ali dentro. Então ela pega fogo. A combustão espontânea. Acontece uma combustão ali dentro por conta desse descarte, um curto-circuito, e aí ela começa a pegar fogo e para você apagar não é jogando água. Você vai ter que jogar CO2, espuma de CO2 para poder apagar. Então esses riscos podem acontecer sim. Mas eu vou um pouco além desses riscos de segurança. Você está perdendo metais com valor agregado muito alto. Cobalto não é barato. Lítio, apesar do lítio descomposição é o mais barato, ele tem um preço agregado muito alto. Alumínio, você tem um impacto no meio ambiente muito grande para fazer alumínio metálico. O alumínio que a gente vê. Poxa, eu estou descartando... Por conta da água, né? Eu podia reciclar esse material. E sem contar que esses metais eles vão ser perdidos ali no aterro, no caso em lixões, né, quando você não tem um controle, e pode atingir o lençol freático. Então você tem um impacto no meio ambiente. Então você pode afetar também a vegetação que está ao redor. Então você contamina tudo. Então reciclagem tem uma importância muito grande do ponto de vista ambiental. As maiores mineradoras de lítio estão no Chile, Argentina, Austrália, Estados Unidos. Na Bolívia tem também, o Brasil está crescendo bastante. E qual o impacto social disso? Isso tem um impacto muito grande. Eu estava na Argentina semana passada num congresso sobre lítio e a gente visitou alguns pontos, visitamos uma empresa que extrai lítio e na volta a gente parou num lugar que tinham povos originários que eram completamente contra. Por quê? Porque você tem um impacto muito grande na natureza. Para a extração de lítio, nessas regiões que você citou, a gente tira de uma salmoura, é um sal, uma solução salina, com alta concentração de lítio, sódio, outros sais. E você precisa de áreas muito grandes para poder extrair o lítio. Isso é o processo que a gente tem viável economicamente, mais viável economicamente, sustentável. Só que tem um impacto muito grande social, porque você tem que tirar essas pessoas da região. Você acaba tirando, muitas vezes, acesso à água daqueles povos. Então, claro que essas empresas, elas não saem construindo. Hoje em dia, elas não podem sair construindo de qualquer jeito. Então, eles têm uma análise e um monitoramento ambiental. Por isso, a necessidade do reaproveitamento, da reciclagem. Exatamente. Reciclagem completa. Exatamente. Eu vou te dar um outro exemplo brasileiro. No Brasil, onde nós temos mineradoras de lítio? Então, principalmente em Minas Gerais, eu diria. E aí o processo é diferente, não é do sal, é de um minério, uma rocha, vamos chamar assim, desculpe os engenheiros de Minas, mas só para explicar, para ficar um pouco mais visual, então é uma rocha, e aí você usa muito ácido, altas temperaturas. E quando esse ácido tem uma evaporação, você está emitindo gases que são tóxicos, não só para a população, mas em contato com a chuva forma ácido. De novo, esses gases. Então, além do exemplo do lítio, no caso do níquel, tem algumas empresas querendo atuar próximo da região da Amazônia, próximo da floresta. E você vai destruir a floresta. E por mais que tenha toda uma segurança, você tem um impacto ao meio ambiente, um impacto na floresta ao redor, né? Estamos chegando quase ao final do podcast da Alesp, mas eu refaço a pergunta. Claro. De que forma os deputados aqui da Alesp, a maior assembleia da América Latina, podem atuar em prol dessa questão do carro elétrico e principalmente da reciclagem, a qual você vê com grande preocupação e é o que seu grupo estuda na USP? Eu acho que não só chamar o nosso grupo que estuda essa parte de reciclagem, então a gente estuda mais processos industriais, processos químicos, reações químicas, mas chamar pessoas que trabalham em políticas públicas na área acadêmica, que estudam isso há muitos anos, para conversar e falar qual que é a situação que a gente pode melhorar o estado de São Paulo, como que a gente pode ir além, vamos trabalhar junto. Me apresenta o que você está estudando, a sua opinião, a sua visão, vamos chamar outros atores tanto da área acadêmica quanto da área industrial, do setor privado, do setor público, para a gente melhorar ainda mais o nosso querido estado. Eu sou de São Paulo, então eu tenho um carinho enorme. Bairrismo. Então, exatamente. Então, assim, vamos chamar a gente, vamos conversar sobre isso. Então, o que eu entendo que vai acontecer muito em São Paulo, por ser uma grande metrópole, aí eu falo não só o estado de São Paulo, mas principalmente a região metropolitana. Vai ter muito veículo elétrico, mas a gente precisa de pontos para recarregar, além da minha residência. Então, será que nos estacionamentos, por exemplo, aqui ao redor do Ibirapuera, criar pontos, as empresas precisam entrar, não é a Alesp que vai criar.
Então vamos fomentar essas empresas. Vamos Ou fazer criar parcerias. leis. Ou criar leis. Exatamente, eu ia chegar nesse Aqui ponto. nós criamos leis. Eu ia chegar nesse ponto. Se a gente precisa fomentar essas empresas para participar, a gente precisa criar leis. Criar leis que incentivam o consumo de veículos elétricos, mas leis que incentivam depois a reciclagem, a recuperação desses materiais da bateria. Então, ir além. Então, trabalhar com legislação de uma maneira científica, com uma base acadêmica, uma base científica, para ter um melhor resultado ali, um resultado bem assertivo. Aqui no podcast da Lesp, hoje tivemos o prazer de conversar e ter uma verdadeira aula com o pesquisador Hamilton Botelho Júnior, do Larex da Poli USP. Eu faço um comentário final aqui. Você que tem pós-doc, que é um pesquisador em excelência, parabéns pela sua linguagem, pela Muito forma obrigado. que você chega a todo o público, que eu tenho certeza de que quem vai nos ouvir no YouTube, no Spotify, vai nos ver no YouTube, nos ouvir no Spotify e nos assistir aqui na Rede Alesp, não vai ficar nenhuma dúvida. Você destrinchou o assunto. Parabéns. Muito obrigado mesmo, e um prazer imenso estar aqui. E volte sempre. Com certeza. Podcast da Lesp fica por aqui todos os dias, um episódio inédito às 8 da noite. Vem nos acompanhar.